Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou começar a explicar para vocês como criar e trabalhar com componentes dinâmicos. Então vamos lá. Se você não sabe o que são os componentes dinâmicos, eles são essencialmente componentes que têm uma interface de usuário diferenciada e carregam também informações adicionais que permitem que a gente coloque certos atributos. Mas tudo vai ficar mais claro ao longo desse vídeo e dos próximos também. Eu vou começar aqui desenhando um retângulo com dimensões aleatórias e usar o empurrar-puxar para fazer uma caixa de qualquer altura. As medidas realmente não me importam agora, porque eu só quero criar esse objeto 3D e as dimensões vão ser controladas quando a gente criar o componente dinâmico. Agora eu dou 3 cliques nessa caixa e crio um componente. É muito importante você dar um nome para esse componente e um nome que identifique bem do que esse objeto se trata. Principalmente porque se você começar a trabalhar com vários componentes em um modelo, pode ficar complicado de encontrar o que você quer depois, se a gente simplesmente for criando componentes com esse nome padrão que aparece aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de cubo dinâmico e clicar em criar. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse nesse componente e vejo que aparece esse menu aqui de componentes dinâmicos. E com isso, eu vou abrir essas duas opções aqui. Clicando na primeira, ele me abre essa janela, e para abrir a outra, eu vou no menu novamente e clico na segunda opção. Sempre que a gente for criar um componente dinâmico, é importante deixar essas duas janelas abertas, porque essa janela de atributos é a interface que eu vou usar para programar as características desse componente, e a janela de opções é a interface que vai aparecer quando a gente estiver realmente usando esse componente do nosso modelo, que é o que o usuário vai ver. Então vamos lá. Primeiro eu quero dar a opção de alterar a cor desse objeto, e para isso eu venho em adicionar atributo e clico no símbolo de mais aqui do lado, que vai me abrir uma lista de atributos padrão que eu posso inserir. A gente vai se aprofundar em alguns deles mais para frente, e aqui nesse caso eu vou selecionar material. Nesse campo eu tenho a opção de digitar algo. Se eu digitar o código de uma cor, ou red, por exemplo, ele vai definir esse atributo no componente logo que eu apertar Enter. E esse agora é um bom momento para lembrar que é sempre necessário apertar Enter no teclado para aplicar essa alteração. Então, ele aplicou essa cor no componente, mas aqui no menu de opções a gente vê que não apareceu nada. Isso porque eu não dei nenhuma opção para o usuário. Então, eu vou clicar nessa setinha aqui no canto para entrar nos detalhes desse atributo. E aqui eu já vejo que ele está definido para que os usuários não vejam esse atributo. E o que eu posso fazer, então, é falar que o usuário pode ver ou também editar esse material, e aqui eu vou definir que o usuário pode escolher de uma lista. Para adicionar as opções de cor, eu vou clicando no símbolo de mais, e aqui na coluna de opção de lista, eu digito o nome que vai aparecer na lista do usuário, e no campo valor, eu posso digitar o nome padrão da cor que o SketchUp reconhece, que nesse caso seria red, ou o código, como eu tinha mencionado. Então, aqui, só para dar um exemplo, eu vou criar as opções vermelho, azul, digitar blue, e também amarelo. E assim que eu clicar em aplicar, a lista vai aparecer aqui na janela de opções, e é assim que o usuário vai interagir com esse atributo. E aí é só o usuário selecionar a cor que quer e clicar em aplicar para ver a alteração. Então isso foi bem simples, mas agora eu quero dar a opção para o usuário mudar as dimensões desse objeto. Para isso, eu vou adicionar mais um atributo, e nessa lista eu posso clicar nessas 3 opções abaixo de tamanho, que correspondem às dimensões em cada eixo, x, y e z. Caso eu queira mexer em apenas um eixo, eu posso clicar só nele, desse modo, ou também eu já posso selecionar o título desse menu para inserir todas as opções de uma vez. Então, vai aparecer aqui adicionar tudo. E assim como a cor, eu também posso digitar diretamente em cada campo, assim ele já aplica esse tamanho no cubo sem o usuário fazer nada. Ou eu posso entrar em detalhes e dar essa opção para o usuário. Aqui a gente pode definir a unidade, e eu vou deixar nessa opção aqui mesmo, padrão. Vou definir que esse usuário pode editar essa informação como texto, e aqui também vou deixar aqui as unidades do modelo do usuário final que vão ser consideradas. E por fim, eu posso mudar o nome desse eixo, e aqui eu vou colocar largura. Então, vou fazer o mesmo com os outros eixos. E aqui no menu do usuário, os 3 campos apareceram e eu posso inserir qualquer medida aqui, que isso já vai ser alterado aqui no meu objeto.
Mas então, desse jeito, como vocês puderam observar, o usuário pode digitar qualquer dimensão. E isso não vai ser necessariamente um cubo, como a gente tinha chamado esse componente. Então, é agora que a gente vai forçar que esse objeto se comporte como um cubo. Voltando aqui, a gente vai entrar nos detalhes de todos os eixos e desabilitar a opção do usuário de editar as 3 medidas. E conforme eu vou fazendo isso, eu vejo que essa opção some da visão do usuário. Agora eu vou criar um novo atributo, e esse não vai ser um dos atributos disponíveis aqui. Na verdade, eu vou digitar aqui o nome dessa característica, que vai ser medida. E dando Enter, ele criou meu atributo. E entrando nos detalhes, aqui eu vou definir que as unidades vão ser em centímetros, que o usuário pode digitar o texto, essa realmente vai ser minha etiqueta exibida para o usuário, e aqui eu posso deixar que as unidades sejam exibidas como definido no modelo do usuário. Agora eu posso aplicar, e o próximo passo é a gente definir em cada eixo que o valor desse eixo vai corresponder a esse atributo que eu criei aqui. E para isso eu vou digitar igual, clicar no nome desse meu atributo e dar Enter. Aqui o valor apareceu em vermelho porque a medida inserida foi 0, então ele ainda não vai aparecer corretamente, mas se eu digitar aqui, por exemplo, 10, ele já vai fazer a correspondência aqui para a minha unidade. E fazendo isso para os 3 eixos, a gente vai vendo que o objeto vai mudando conforme a medida inserida pelo usuário. Aqui eu vou colocar uma medida menor, só para a gente conseguir visualizar. E só um detalhe, se você quiser conferir a fórmula que você criou para algum atributo ou verificar o que é fórmula e o que está sendo digitado diretamente, é só a gente clicar nesse botão aqui no canto para conseguir visualizar as fórmulas nessa janela. Quando eu tiver inserido todos os atributos que eu queria nesse componente e ele estiver pronto, eu posso fechar essas janelas, clicar nele com o botão direito e selecionar Salvar como. E isso vai salvar apenas o componente como um modelo SKP. Isso é bastante útil se você tiver criado um componente dinâmico dentro de um modelo com outros grupos de objetos. Então é isso por hoje, pessoal. Essa foi uma introdução do funcionamento dos componentes dinâmicos do SketchUp e nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouco mais do que a gente consegue fazer com esse recurso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até mais!